Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos fazer algumas afirmações acerca do Senhor Jesus dentro da palavra de Deus e gostaríamos que você interagisse conosco, escrevendo aí nos comentários se você concorda, se você discorda ou se você já sabia. Vamos começar? Você sabia que o nome Jesus significa Salvador? O nome Jesus é a forma grega do hebraico Yeshua, que significa Javé é salvação. Veja o que diz o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você sabia que Jesus é o único Salvador em todo o mundo? Isso está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, quando Pedro diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Salvação somente em Jesus Cristo de Nazaré. Você sabia que Jesus, ele nos dá uma eterna, perfeita e poderosa salvação? Isso está registrado no livro aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Hebreus, capítulo 7, versículo 25, que diz: Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você sabia que Jesus é o nosso advogado? Isso está registrado na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Veja o que diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Você sabia que Jesus é o caminho, e a verdade e a vida? O próprio Jesus diz isso. Está registrado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você sabia que Jesus é a porta? Isso nós podemos ver no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, no versículo 9, onde ele diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Você sabia que Jesus é o nosso bom pastor? Veja o que diz ainda em João, no capítulo 10, no versículo 11. Eu sou o bom pastor. Jesus dizendo: O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você sabia que Jesus é a luz do mundo? Isso também está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, no versículo 12, onde Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você sabia que Jesus é o Cordeiro de Deus? Sim, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso está registrado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, no versículo 29. Você sabia que Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo? Isso está registrado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 22. Você sabia que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Isso está registrado na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, onde diz: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Somente há um mediador entre Deus e o homem, e esse um mediador que a Bíblia diz
é o Senhor Jesus Cristo. Você sabia que Jesus é o pão da vida? Leia João capítulo 6, no versículo 32. Você sabia que Jesus é a ressurreição e a vida? Leia João capítulo 11, versículo 25. Você sabia que Jesus é o nosso único sumo sacerdote? Leia Hebreus capítulo 4, versículo 14. Você sabia que Jesus é o nosso Senhor? Isso está registrado em Romanos capítulo 5, no versículo 21. Você sabia que Jesus é a nossa esperança? Que Jesus é a nossa paz? Que Jesus é o Redentor? Você sabia que Jesus é o Rei da Glória? Você sabia que Jesus morreu, mas ressuscitou e que vive para sempre? Se você não sabia disso, leia a Bíblia, que tudo isso que estamos dizendo está escrito na palavra de Deus. O próprio Jesus recomendou isso. Ele disse, está registrado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E se você já sabia disso, glorifique ao teu Deus, continue firme na caminhada, sabendo que esse Jesus poderoso, que citamos aqui alguns fatos, algumas afirmações acerca dele, continue firme, porque esse Jesus vai voltar para buscar a sua noiva amada, a sua igreja. Receba essa palavra em nome de Jesus. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, compartilhe e dê o seu like. Deus abençoe a sua vida.